Seja bem-vinda à videoaula da Bolsa Thalia. Essa gostosa aqui, muito fácil de fazer e que tem detalhes lindos, né? Aquela bolsa para te usar no dia a dia, com muito estilo, já que ela tem essas transições de cores maravilhosas. Então, hoje, a cor escolhida para produzir a gravação foi a cor Grey, tá? Que é aquela que vem do preto até o branco. A base que foi no teu kit, a corrente e a alça 2 por 80 centímetros, tá? Para te produzir essa peça, tu vais precisar de uma agulha número 3, tá? Para a colocação do fio aqui na base, 3 ou 3,5, conforme tu tiveres aí contigo, né? Depois a gente vai trabalhar então com a agulha número 5. Aqui temos a agulha ergonômica Dea Fios, né? Que é uma peça da nossa, é um item da nossa marca. Uma tesoura, um isqueiro ou maçarico para arremate do fio e também um agulhão, tá? Que pode ser esse modelo ou o modelo passador de fio, que é o meu preferido, que ele tem essa ponta aqui arredondada, tá? E não puxa o fio do néctar, né? E aqui a gente passa facilmente o fio por aqui. Então, para começarmos a nossa produção, a gente vai pegar a nossa base e vamos começar a colocação do fio na base. Vou aproximar aqui para vocês conseguirem ver, tá? Pois a base é preta e o fio é preto, né? Então a gente vai tentar fazer o melhor aqui para ficar bem nítido para vocês. Então vamos deixar aproximadamente um fio de arremate de 10 centímetros, tá? Minhas peças começam sempre pelas laterais, né? Caso tenha alguma marca de emenda, né? Ela fica aqui nessa parte. Nesse caso a gente não vai ter, mas de qualquer forma eu uso como padrão isso. Então, aqui deixo os 10 centímetros, pego a minha base, tá? A parte do recouro para dentro, vou entrar com a minha agulha aqui e vou puxar o fio do rolo formando aqui um ezinho na minha agulha, tá? Logo depois, eu vou entrar no próximo buraquinho, vou puxar o fio do rolo e vou passar novamente por dentro daquele ezinho, certo? E esse vai ser o meu trabalho nesta primeira etapa, tá? Cada um dos buraquinhos vai receber, então, uma laçadinha aqui, que a gente chama de correntinhas ou pontos baixíssimos, tá? Importantíssimo, percebe que quando eu puxo o fio do rolo, ó, eu levanto para depois fechar o ponto. Esse momento aqui de puxar o fio do rolo e deixar a minha agulha reta é importantíssimo para te não apertar os pontos, tá? Ó, e por dois motivos tu não pode apertar os pontos. O primeiro é que fica muito apertado, né? Pode ficar muito apertado para te trabalhar a próxima carreira. E o outro motivo é que se tu apertar os pontos, a tua base vai começar a fazer isso aqui ou isso aqui, tá? E a gente não quer, a gente quer que ela se mantenha retinha. Então, vamos seguir fazendo esse movimento até o final. Até, ó, bem simples, tá? Então, até o penúltimo aqui, até o penúltimo buraquinho. Então, quando a gente chegar aqui, a gente se encontra novamente. Ó, chegamos então aqui nessa etapa. Ó, agora, eu vou deixar o fio do rolo de lado e vou pegar aquele fio do acabamento, tá? Que eu vou lá buscar ele e vou fazer o mesmo movimento, ó, mesma coisa. Quando chegar
Ó, busquei ele por dentro do meu ponto. Esse aqui ficou muito solto, eu vou dar uma diminuída nele. Ó, quando chegar aqui, eu vou puxar e vou puxar o fio até ele soltar. Agora, eu vou entrar, então, aqui. Ó, primeiro ponto que a gente fez, vou entrar no sentido contrário com a minha agulha e vou puxar esse fio lá para trás. Puxei o fio lá para trás. Agora, próximo passo é entrar aqui, ó, nesse buraquinho aqui, bem aonde, ó, aqui tá o último ponto completo. E esse ponto aqui está apenas com uma perninha. Então, eu vou entrar no meio desse ponto completo e vou puxar aquele fiozinho para cá. Puxei e olhem o que aconteceu. Acabamento perfeito. Então, tudo certo, ó. Toda a base tem o mesmo acabamento e tu não consegue saber aonde começou o teu trabalho. Agora, então, nós vamos virar aqui e nesta bolsa especificamente, a gente trabalhou toda ela, toda a base, ó, com 2 pontos em cada buraquinho, tá? Então, é isso que nós vamos fazer, entrando pela lateral do ponto. Então, aqui, quando tu vira, ó, a tua base, aqui tá faltando um fiozinho, né? Todo o restante tem o fiozinho ali, então aqui tá faltando. Agora, nós vamos entrar, então, exatamente no ponto, ó, aqui tá o ponto, eu vou entrar aqui na lateral dele, aonde não tem aquele fiozinho, e eu vou puxar o fio do rolo pra frente. Agora sim, está perfeito, como toda a base. Então, puxei o fio pra cá, pra frente, olha como é que ficou, laço e fecho um ponto, né? A gente chamaria esse aqui de ponto baixo. Como a gente vai trabalhar com pontos duplos, eu vou entrar novamente no mesmo lugar, vou puxar o fio do rolo e vou fechar mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Então, aqui, outra vez, não trabalhe com pontos apertados. A gente tem esse fiozinho do acabamento solto. Agora, a partir desse momento, nós vamos segurar ele aqui, ó, junto da base, tá? Ó, aqui junto da base. Vou segurar ele com o meu dedo aqui. Por quê? Porque a partir de agora, cada vez que a gente fizer este movimento aqui de fazer os 2 pontos baixos, como eu estou segurando ele junto da base, ele começa já a ser finalizado, tá? Então, aqui está o início. Então, isso a gente vai fazer agora, esse movimento a gente vai fazer até o final, 2 pontos em cada lugar. Tô conferindo aqui que exatamente na parte oval aqui do meu trabalho, eu coloquei 3. Então, ó, vou fazer, seguindo o que a gente tá fazendo, 2, 2, 2 e 3. Vou colocar um marcador aqui, para eu saber onde está o aumento, e vou colocar o marcador exatamente aonde a gente precisa fazer o próximo aumento, que sempre que tu fizer algo de um lado, tu precisa fazer de outro. Então, aqui nesse ponto, ele tem que ter um aumento, e se a gente fez deste lado, nós precisamos fazer deste também. Então, a gente vai vir aqui, bem naquele pontinho, ó, da volta, e vou colocar aqui um aumento e um aumento. Então, aqui, vamos lá, 2 aqui. Tô tentando achar aqui a melhor posição. Ó, 2. Agora, então, como tem um aumento ali, já vou tirar esse marcador para não me atrapalhar. Eu vou fazer 1. 2.
e 3. Ó, 2, 2, 2, 3. Agora, o próximo, 2. E vou seguir fazendo 2 até o final. Quando eu chegar aqui, esse ponto recebe 3, esse ponto recebe 3 e esse também. Então, aqui no final, faremos juntas essa próxima etapa, tá? Vou te falar um outro detalhe aqui que eu não sei se tu percebeu. Muitas vezes, quando eu puxo o meu fio, ele vem torcido ali, ó, tá? Meu ponto vem torcidinho. Não sei se isso é a minha mão ou acontece com todo mundo. O que que eu prefiro fazer? Às vezes, eu solto, ó, eu puxo. Quando eu puxar, se ele veio um fio sobre o outro, muitas vezes ou eu ajeito com a mão, ou eu tiro a agulha e recoloco para ele deixar bem retinho, ó, os meus pontos. Quer ver? Ó, puxei, ó, e ele veio torcidinho. Então, eu solto, pego aqui de novo e deixo ele retinho. Isso é mania minha, tá, gurias? Mas eu vejo que tem um resultado no acabamento. Quer ver? Olha aqui no rosa, ó. Bem retinho, não tem fio torcido um em cima do outro, cruzando o espaço um em cima do outro, tá? Então, vamos seguir e chegaremos aqui, então, para seguirmos a nossa peça. Aqui estamos com nossa base finalizada. E agora vamos partir, então, para nossa subida. Vou soltar um pouquinho aqui a minha laçada, vou entrar no sentido contrário e vou levar a laçada lá para trás. Ó, eu entrei aqui na primeira correntinha do primeiro ponto, tá? Ó, primeira correntinha do primeiro ponto. Então, levo ela para lá, diminuo o tamanho dela e vou entrar agora com a minha agulha aqui, ó, aonde o meu fio foi lá para trás. Onde eu passei com o meu fio lá para trás. Laço o fio do rolo e pego aquela laçada lá, que tá solta. Fiquei com duas laçadas na agulha. Dou uma ajustadinha e puxo o fio do rolo, fechando um ponto baixo, tá? Agora eu vou trocar de agulha e vamos começar, então, o nosso ponto fantasia. Vou laçar o fio do rolo e vou entrar no próximo buraquinho. Entro e puxo. Fiquei com 3. Laço, entro no mesmo buraquinho. Puxo, laço e vou no mesmo buraquinho. Fiquei com 2, 4, 6, 7 laçadas, tá? Na minha agulha. Vou laçar e vou tirar tudo agora. Uma correntinha para fechar e mais uma correntinha até o próximo ponto. Vamos pular um buraquinho e vou de novo. Laço e vou no próximo buraquinho aqui. 1, 2 e 3. Tiro tudo, laço e fecho uma correntinha. Essa é a sequência que tu vai fazer até a gente chegar aqui, neste segundo ponto aqui, ó. Vou colocar um marcador aqui, ó. Aqui, tá? Então, pulamos um aqui, o mesmo que a gente estava fazendo. Entro no próximo. E tiro. Laço. Uma correntinha para fechar e a outra para o próximo ponto, tá? Vamos lá, vamos fazendo juntas aqui. Eu acho esse ponto muito gostoso de fazer. O resultado dele é bem legal. Ó, aqui a gente tá naquele ponto que tem o aumento, né? Então, a gente vai pular um e partir para o próximo. Próximo pontinho. Mesma sequência. Tu só vai notar que ele vai mudar um pouquinho
de posição. Aqui, ó, a agulha às vezes tranca em alguma das laçadas, vocês podem ver que eu tiro com bastante cuidado, tá? Para não puxar fio dos pontos e nem para quebrar a tua agulha. Ó, agora, aqui, deixa eu tirar esse marcador, a gente vai fazer a mesma coisa, vai pular e vai entrar aqui. A partir do próximo que a gente vai ter uma mudança. E fechei. Agora, nesta linha aqui, reta, tá? Vamos marcar que, então, aqui nós temos o nosso ponto triplo, e a gente fez mais um, e vamos mudar a sequência aqui de entradas. Então, aqui está o ponto triplo, e aqui um antes, então aqui encerra. O que nós vamos fazer aqui nessa lateral, tá? Nós vamos laçar o fio, porém nós vamos pular 2 buraquinhos. Ó, 1, 2. E vamos entrar lá na frente. Por que que a gente vai fazer isso, gurias? Porque aqui os pontos estão bem juntos. E se eu fizer com a sequência de 2, não vai dar esse efeito que tem aqui na lateral, tá? Então, 1, 2, aí que eu vou entrar para fazer o meu ponto puff. Fecho e uma correntinha, tá? Então, até nós chegarmos aqui, olha como que tá ficando. Até nós chegarmos aqui, nós vamos fazer pulando 2 buraquinhos e um ponto. 2 buraquinhos e um ponto. Quando tu chegar aqui, que tu fizer o último ponto, tu vai voltar a fazer pular apenas um buraquinho. Tu vai fazer um ponto e pula um buraquinho. E aí tu vai fazer até, né, pulando só um buraquinho, até chegar aqui. Quando tu chegar aqui, quiser botar um marcador ali para não esquecer, ó. A partir daqui tu vai pular 2 e aqui, ó, tu vai voltar a pular só um, tá? Então, vamos seguir aqui, nos encontramos aqui esse último ponto aqui. Carreira concluída. Agora, nós vamos entrar, então, com a nossa agulha na primeira correntinha ali, ó, de cima do ponto. Vou tentar mostrar aqui. Entro e fecho um baixíssimo, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar, então, nos intervalos aqui. Ó, então, toda vez que a gente tiver um buracão, é aonde a gente vai botar o nosso ponto puff. Como a gente já fez as reduções necessárias ali na lateral, tá? Nós vamos apenas seguir fazendo esse ponto aqui, ó, nosso ponto puff, até o final de cada carreira. Ó, depois, quando a gente moldar ela, aí tu vai ver que os pontinhos vão se acomodar e vão ficar mais próximos um do outro, tá? Então, aqui é a mesma sequência de pontos, só que fica mais fácil de visualizar onde tu vai entrar com a tua agulha, justamente porque a gente vai entrar sempre nessa parte do ponto aqui, que é maior. Não esqueçam de fazer o ponto puff, e depois que finalizar ele, tu precisa fazer, ó, finalizei, não esquece dessa correntinha, tá? Sobre a transição de cores, tu pode fazer aqui, a minha peça, tá? Ficou com aproximadamente 27 centímetros, tá? Se esticar ela, ficou mais um pouquinho, entre 27 e 28. Eu fui crochetando aqui, crochetei até o final da minha primeira cor, para ver quantas carreiras eu ia conseguir fazer. E aí ela formou, então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Nas próximas cores, tá? Eu fiz também 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, tá? Aqui na última etapa, tá? Faltou
a colocação de uma cor aqui. Mas eu não me importei porque ela já estava com a altura que eu desejava, tá? Se tu usar, então, como padrão aqui até o final, pode que alguma cor não apareça na tua bolsa. Ou então, no caso, o fio que tem 5 cores, né? Então, o fio que tem 5 cores aqui, tu pode ir controlando quantas carreiras tu vai aplicar. Mas eu acho que aqui tem que ser no mínimo 3, tá? Então, se tu fizer, tu tem 5 transições, vezes 3, tu fica com 15 carreiras, tá? Então, tu vai ficar com 15 carreiras, que é o que a gente tem aqui. Porém, a gente tem essa outra parte. Então, de repente, o ideal é 4 carreiras, mas isso é uma decisão tua. Ah, eu estou trabalhando com essa transição do gray aqui e eu não quero que pegue o branco lá em cima. Então, faz a tua bolsa só até o cinza, só até a última cor, né? Ou então, se tu tá trabalhando com o verde, que só tem 3, ou o mousse, que só tem 3 cores, então tu vai fazer mais carreiras e aí tu calcula quantas carreiras tu precisa, né, de cada uma para completar as 5 cores. Então, aqui nós vamos subir a nossa peça até, no caso aqui, como é que eu trabalhei nessa peça. Eu tenho 15 carreiras aqui do ponto puff e na última cor a gente vai trabalhar outros pontos para a gente fazer essa finalização da peça. Meninas, ó, aqui eu fiz 4 carreiras com o meu fio preto, tá? Porque aqui a gente já usou um pouco dele, senão ele daria mais uma carreira. Então, aqui deu 4 carreiras e sobrou esse restante no rolo. O que eu vou fazer? Eu poderia seguir, tá? Usando esse restinho de fio, só que a transição daí de cor, ela não vai ficar, vamos dizer assim, na carreira completa. Porque se eu não cortar o fio aqui, ó, na minha transição, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui, vamos supor, mais uma metade de uma carreira preta e aí já vai começar a outra cor. Então, eu prefiro finalizar aqui a minha cor para a carreira ficar completa já na nova cor, toda a carreira na nova cor. Então, eu vou cortar aqui, ó, vou puxar até o final e ficou muito grande, então, vou arrematar já o fio, ó, tá? E vou trançar aqui com a ajuda de uma agulha menorzinha na laçadinha de trás do meu ponto, ó. Pronto, tá arrematado o meu fiozinho, ó, tá? Agora, então, vou deixar esse restinho de fio aqui e vou começar com a nova cor. O que eu faço? Eu deixo um pedacinho assim, tá? Ó, vou pegar aqui, vou em cima aqui é onde a gente vai começar vamos trancar o primeiro pontinho, ó. Fiz um ponto baixo só para troca de cor aqui, tá? E vou colocar ele aqui, ó. Que é a mesma coisa que a gente fez lá com o preto do outro lado. Eu faço um para cada lado, justamente para não ficar muito grosso, tá? Então, ajusta aqui para não ficar diferente, solta ele, né? Vai até o final. Porque a gente vai vir com a nossa carreira nessa cor aqui. Então, prendemos o fio ali. Agora, vou voltar normalmente as minhas laçadas
e a minha correntinha. Ó, aonde tiver cada um dos buracos maiores. Se a gente seguir nessa sequência, como a gente tem 5 cores, a gente vai ter 20 pontos aqui, né, do ponto pipoca, e aí depois a gente finaliza então só a parte superior com a última cor, tá? Agora, nessa nova cor aqui, vai sobrar mais fio. Então, a minha sugestão é que tu faça 5 carreiras com cada cor, que vai sobrar mais fio lá pra gente fazer o acabamento, tá? Então, aqui eu vou começar essa mescla de cinza, eu vou fazer 5, depois a próxima transição de cor eu vou fazer 5, até chegar na altura que eu preciso do ponto pipoca. Deixa eu medir aqui para vocês, que é o tamanho do ponto pipoca aqui na peça. Ele dá aproximadamente 20 centímetros, tá? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, né? Então, para depois a gente fazer essa parte aqui. Então, no momento a gente segue com o ponto pipoca. Aqui estamos, então, com a terceira cor concluída e eu vou comparar com a minha peça original, né? Vamos dizer assim. Então, aqui eu percebo que ela já está na altura que eu desejo para a peça e aqui deu certinho o tamanho a quantidade de fio nessa transição aqui com o número de carreiras, as 5 carreiras que eu queria seguir. Então, aqui ficamos com 3, com 5 e com 5. Agora, nós vamos partir, então, para a última etapa da nossa peça, que é que nós vamos mudar o nosso ponto agora e vamos trabalhar em pontos altos. Então, vou pegar meu fiozinho, vou lá para a minha lateral da minha peça para iniciar o meu ponto. Deixa eu melhorar aqui a câmera, né? Que a gente sempre começa na lateral. Já vou selar o meu fio levemente, para ele não trocar de cor. O arremate do meu fio aqui, ele está para esse lado, então, nesse caso, vou posicionar o arremate do meu fio para o outro lado. Ó, já vou prender ele aqui. Aproximadamente uns 4 a 5 pontos. Vou entrelaçar aqui meu fio, pois depois vamos vir com os pontos crochetando em cima dele. Estamos aqui. Vou laçar o meu fio, vou entrar aqui embaixo, fecho o ponto e faço mais 2 correntinhas, que é a simulação do nosso primeiro ponto alto. Agora, então, vou fazer laço fio, entro, laço fio e tiro, laço fio e tiro. Pontos altos. Uma correntinha e próximo buraquinho, mesma coisa. Laço e tiro, mais um ponto alto. Então, aqui, ó, como tu pode perceber, a gente está produzindo, né, os mesmos pontos, nos mesmos lugares, só trocando os pontos de lugar, né? Estamos entrando no mesmo buracão e a cada dois pontos altos aqui nesse buraco, a gente faz, então, uma correntinha. Opa, já estava fazendo o ponto anterior aqui, ó. Laça, entra, laça e tira, laça e tira, laça, entra, laça e tira, uma correntinha. Nós vamos fazer essa sequência de pontos até o final desta carreira e vamos repetir 3 carreiras como essa.
3 carreiras de ponto alto. Para depois, então, chegarmos nos finalmente da nossa peça, ó. Então, aqui, estamos aqui nessa carreira, vamos produzir mais uma, mais duas, e aí, ó, 1, 2, 3 de ponto alto, e depois que a gente parte para finalização da nossa peça. Nos encontramos, então, no final dessa carreira aqui para fazer o nosso primeiro fechamento aqui do ponto alto. Estamos, então, no final da carreira. Vou pegar a minha laçadinha da agulha e vou levar lá para trás. Vou entrar aqui, ó, no primeiro pontinho, levo a laçada lá para trás. Dou um espacinho aqui para ela, uma laçadinha um pouco maior, tá? Agora, vou voltar aqui no mesmo buraquinho e vou puxar o fio do rolo. Fecho o ponto baixo, 2 correntinhas, tá? Próximo ponto no mesmo lugar, como a gente estava fazendo anteriormente, 2 pontos baixos em cada buraquinho. E agora, vamos então continuar fazendo isso até o final dessa carreira e mais uma, certo? E aí nos encontraremos então no final dessa ao final da terceira carreira de pontos altos. Abelhas, eu já gostava desse modelo da Thalia aqui no nosso Penélope, mas aqui no preto, meu Deus, está muito, muito incrível. Finalizamos as 3 carreiras, então, de pontos altos, né? Agora, vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos, para finalizar a nossa peça. Vou entrar com a minha agulha bem aqui no primeiro pontinho, na primeira correntinha do primeiro pontinho, igual a gente já estava fazendo. Levo a laçada, ó, ajusto o tamanho dela e entro, volta e fecha. Próximo, entra, volta e fecha, ó, em cada um dos buraquinhos. Agora, a diferença é que antes a gente só tinha pontos nos buracos maiores, mas neste momento, a gente vai fazer em cada um deles, tá? Essa carreira de pontos baixos aqui, ela ajuda a dar uma organizada na finalização da tua peça, tá? Fazer um acabamento, tu pode fazer mais detalhes, menos detalhes, mas essa primeira aqui, carreira, é essencial. Então, vamos seguir fazendo, nos encontramos aqui, no final dessa carreira, e depois partimos para os últimos detalhes. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Ela foi criada, né, para conhecer o fio Nectar Colors, né? Eu queria um modelo para testar o fio Nectar Colors. E esse aqui foi uma das primeiras peças que surgiu, então, durante a testagem, que, como vocês sabem, os nossos produtos são todos testados antes por crocheteiras. Eu e as meninas da loja testamos antes do produto chegar até vocês. Final da carreira de pontos baixos, vou lá, laço, levo para trás, vou dar uma aumentadinha aqui na minha correntinha, levo aqui, lá para trás, minha correntinha na minha laçadinha, deixo um espacinho e volto ali, onde a gente entrou, laço o fio e fecho o ponto. E vou seguir fazendo mais uma carreira de pontos baixos a cada buraquinho, tá? Essas 2 carreiras aqui de pontos baixos, elas também ajudam a dar uma reduzidinha, tá? Ela faz uma certa reduçãozinha na abertura ali na abertura da bolsa, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer elas. Vou seguir até o final lá, e aí, acredito, como eu tenho fio aqui, eu vou fazer uma carreira de baixíssimo em cima do ponto baixo, que na outra peça eu não fiz. Para dar um detalhe melhor no acabamento, e para depois finalizar
era essa carreira. Final da segunda carreira, novamente, entramos com a nossa agulha lá na primeira correntinha e levamos a laçada lá para trás. Vou ajustar um pouquinho o tamanho e agora eu vou entrar, ó, aqui no meio dos dois pontos, ó, esse e esse, tá? E vou buscar, ó, entrei aqui embaixo e vou buscar aquela laçadinha para frente. Busquei a laçadinha para frente, vou procurar o próximo buraquinho. Entro, laço e fecho um baixíssimo, tá? Então, o baixíssimo é isso. É só tu entrar, não faça alcinhas muito grandes. Essa minha primeira aqui ficou muito grande, eu vou dar uma ajustadinha nela. Voltei um pouquinho, busquei ela de novo para frente e vou no primeiro buraquinho. Lacei e trouxe, tá? Sem apertar, vamos fazendo pontos baixíssimos a cada buraquinho, tentando ser o mais uniforme possível no tamanho do ponto. Ah, meu ponto ficou menor, ficou maior, eu vou deixar assim. Não, ó o acabamento. Vamos desmanchar, vamos fazer de novo, para até o teu ponto ficar bem parelhinho, tá? Então, essa carreira aqui é bem rápida de fazer. Ó, já ficou mais bonito, quer ver? Aqui, ó, eu não tinha o baixíssimo nessa minha carreira. Olha como já tá ficando como ficou mais bonito, ó. E fica firme aqui no final da bolsa, né? Então, eu vou seguir fazendo aqui. E a gente vai se encontrar, então, para cortar o fio juntas e fazer o arremate juntas dessa última carreira. Depois disso, é só a gente fazer uma correntinha para entrelaçar aqui e estamos com a nossa bolsa Thalia finalizada. Chegamos ao final, vou cortar o fio do rolo. Cortei muito grande, diminui um pouquinho. Arrematamos apenas com a parte azul do isqueiro para não trocar a cor do fio. E vou puxar o meu fio até o final. Agora, eu vou pegar uma agulha mais fina. Aqui tá o meu primeiro ponto baixo, né? Então, ó, laço ele. Levo uma correntinha pra lá. Aqui, ó, só tem uma perninha nesse ponto, precisa vir mais uma. Entro no sentido contrário, bem no meio daquele pontinho ali. Vamos achar o meinho dele aqui, achei, tá? Ó, bem no meio. E vou levar o fio, peraí que prendeu a minha agulha. Ó, lacei aqui, vou levar o meu fio lá pra trás. Ó, tá? Ajusta para o mesmo tamanho dos outros pontos para não ficar perceptível. Agora, vou pegar esse pedacinho de fio aqui e vou arrematar aqui por dentro. Agora, eu vou arrematar por dentro, não vou mais fazer nessa beiradinha aqui. Agora, tá na hora de esconder ele para valer, porque não tem mais pontos para passar por cima dele, ó. Então, ó, olha que linda que ficou. Vamos esconder até o final aqui depois. E olha só, deixa eu diminuir aqui a câmera. Lembra que eu falei que deu uma pequena ajustadinha? Pequena, tá? Porque a graça dela, tá? O que vai fazer o detalhe dela vai vir agora na última etapa. Pra gente fazer o fechamento da nossa bolsa Thalia, é bem simples, tá, gurias? Vamos fazer correntinhas, porém com fio duplo. Ó, fiz a laçadinha e vou seguindo, fazendo correntinhas. Olha que bonita que fica a correntinha bem reforçada. A medida desse nosso cordão é em torno de 70 centímetros, tá? De 60 a 70 centímetros para aplicar ali na bolsa. O que eu vou fazer aqui para dar um detalhe diferente nessa peça? Eu vou cortar aqui um pouquinho do meu... Primeiro eu vou colocar, tá? O que eu vou botar aqui, ó? Um finalizador strass, ó. Bem aqui na pontinha, ó. Passei ali.
e vou dar um nó. Se for necessário, tu pode dar mais de um nozinho aqui para o teu finalizador não passar, tá? Pelo nozinho. Então, fiz aqui, se ficar solto, ó, se ficar solto, tu faz mais um aqui em cima, conforme tu, ó, tá? Ó, fiz um nozinho, agora ele não vai cair realmente. Vamos cortar ele aqui e vou queimar a pontinha bem de leve, ó. Pra não, tá vendo que não troca a cor do meu fio, ó? Bem de leve. Então, vou colocar em cada um dos quatro fios, eu vou fazer esse mesmo arremate, tá? Vou deixar um lado sem, pra gente passar o fiozinho por dentro essa correntinha por dentro da nossa bolsa, tá? Aqui, se tu quiser fazer exatamente do mesmo tamanho, tem que dar uma cuidadinha aqui no tamanho, então, do fio que tu vai cortar, mas tu também pode deixar no tamanho que tu quiseres, tá? Ó, é só tu não prender, não puxar demais aqui, ó, que tu pode ir ajustando aqui, deu quase certinho, ó. Eu vou levar um pouquinho mais pra cá o meu nó, ó, tá aqui, tá? Então, vou terminar as minhas correntinhas e vou fazer esse arremate pra gente colocar o nosso fechamento. Agora que já estamos com o nosso fechamento pronto, vamos então achar o centro da nossa peça, ó, 30 centímetros. Vou marcar aqui no 15. Por que que eu vou marcar aqui no 15? Porque é aonde eu quero que saiam os meus acabamentos, tá? Na peça original, eu utilizei a terceira aqui, ó, a carreira do meio para para colocar esse fechamento aqui, tá? Vou ir puxando agora a minha correntinha, a gente ajeita ela, ó, pelo lado certinho, e tu vai simplesmente passando aqui com a mão até o outro lado. Aí tu vai seguir fazendo e teu fio tem que sair aqui, ó, tá? Bem aqui nessa parte aqui para ficar centralizada. Quando tu começa a colocar a tua cordinha do fechamento, parece que ela não vai ser suficiente, mas a gente não fica com ela assim aberta, né? Na verdade, a gente vai ter ela vai ser o fechamento que ela vai ficar, que ela vai enrugar a peça para fazer aquele efeito bonito ali da peça. Olhem só, meninas, passei então a minha correntinha dupla, que é o nosso fechamento por dentro aqui da nossa bolsa, ó. Ela é bem menor do que a largura da bolsa, né? Então, quando tu puxa ela aqui, ó, ela já dá aquele franzidinho e tu pode usar aqui um nozinho para fechar ela completamente, tá? Então, essa etapa está finalizada. Aqui, apenas colocar uma argola articulada, que foi no kit de vocês, e a meia alça, ó, encaixar a meia alça aqui. E a corrente, o que que eu fiz aqui, ó? Eu apenas passei a corrente aqui por dentro. Sendo que este tamanho de corrente aqui, quem vai escolher a medida é você. Você pode dividir essa corrente e deixar só um pedacinho, se tu quiseres deixa eu aproximar mais a tela aqui. Se tu quiseres uma alça mais curta, se tu quiseres uma alça bem longa, tu pode deixar daí do tamanho. Tu que vai escolher esse tamanho aqui, tá? Eu, no caso, coloquei a corrente na minha argola articulada e vou colocar aqui a argola articulada do outro lado. Lembrando que a gente nunca deve pegar em poucos pontos aqui a argola articulada, ó. A gente sempre deve colocar mais pontos. Por quê, gurias? Porque se eu deixar em 2 ou 3 pontos, a gente vai repuxar aqueles fios. Quando
quando tu coloca mais pontos aqui, não repuxa. E assim, com essa colocação aqui super simples, a gente finaliza, então, a aula da bolsa Thalia, que eu, como falei anteriormente, já fiquei apaixonada nessa cor aqui e já vou organizar essa para ficar para mim. Espero que vocês tenham gostado e que acompanhem as nossas outras aulas também. Um abraço!